A gente sempre fala desse prazo dado pela Marina aí, que é setembro, né? Tá mantido, é pacificado no Supremo Tribunal Federal que vai haver alguma decisão sobre esse julgamento da trama golpista em setembro mesmo? Qual é o clima hoje e o que esperar em relação a essas alegações finais, Luiz? Algum impacto nesse cronograma inicial ou na sua avaliação e a partir das suas conversas não fará diferença? Não, Tainá, a previsão realmente é de começo e fim durante o mês de setembro, né? A primeira turma deve repetir aquela mudança de rotina, digamos assim, que fez lá na ocasião do recebimento da denúncia e marcar algumas sessões extraordinárias, lembrando que em momentos normais, digamos assim, a primeira turma só se reúne uma vez por semana às tardes de terça-feira, mas na ocasião do recebimento da denúncia marcou ali algumas sessões pela manhã justamente para agilizar esse processo, e isso deve se repetir, então, no julgamento da ação penal. Já estão reservadas, embora ainda não esteja oficialmente no calendário, o que a gente tem de informação é que já estão reservadas todas as terças-feiras de setembro, com a possibilidade ainda de sessões extraordinárias para analisar essa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Normalmente é um julgamento que costuma ser bem mais longo do que, por exemplo, o recebimento da denúncia. As próprias defesas têm mais tempo para falar, o Ministério Público vai ter mais tempo para fazer ali, apresentar os seus argumentos para os ministros, e é esperado, então, um julgamento bastante complexo, né, e bastante alongado. Por isso que já está praticamente certo que o mês de setembro vai ser dedicado exclusivamente para o julgamento dessa ação penal. Claro que, tecnicamente, Tainá e Uribe, sempre existe uma chance, né, todos os ministros têm essa prerrogativa de pedir vista do processo. Se houver algum pedido de vista, aí provavelmente esse julgamento seria empurrado para 2026, porque não haveria tempo hábil, né? Uma vista ela deve ser devolvida em 90 dias corridos, isso praticamente coincidiria ali com a proximidade do recesso no mês de dezembro, não haveria tempo hábil para concluir. Mas essa possibilidade é considerada bastante remota nos bastidores do Supremo. Tanto que, como disse a Marina, encerra hoje o prazo para apresentação das alegações finais das defesas, né? A PGR já apresentou, Mauro Cid já apresentou as alegações dele antes, porque é o delator desse esquema, então ele obrigatoriamente tem que se manifestar antes das defesas. E aí agora, com a apresentação das defesas, todos esses memoriais ficam concluídos. E aí qual foi a iniciativa que foi tomada pelo relator ministro Alexandre de Moraes? Hoje, dia 13 de agosto, já poderia liberar, a partir da meia-noite, na verdade, 14 de agosto, poderia já se liberar para julgamento na semana que vem, por exemplo. Mas o ministro Alexandre decidiu abrir um tempo, dar aí umas 2, 3 semanas, pelos meus cálculos, até setembro, para que os ministros todos da primeira turma analisem todos esses memoriais, para que possam chegar no julgamento da ação penal, digamos que com o dever de casa feito, a lição de casa feita, com tudo lido, justamente para evitar um pedido de vista ou uma alegação de que não houve tempo hábil para analisar todas as peças do processo diante da extrema complexidade com que esse processo é tratado dentro do Supremo. Então, é esperado, sim, respondendo a sua pergunta em resumo, Tainá, um começo e fim do julgamento dessa ação penal, ainda em setembro, com uma tendência bastante clara pela condenação dos réus. Entender exatamente como vai ser esse processo. A CNN Brasil vai transmitir ao vivo esse julgamento, um julgamento importante que testará um pouco os limites do Supremo Tribunal Federal e também a repercussão de uma eventual prisão de Jair Bolsonaro na opinião pública e na população brasileira. Obrigado, viu, Luísa, pelas informações. Luísa, nossa decana, sempre bem informada a respeito do Supremo Tribunal Federal.